presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria já de dar uma paz do Senhor ao pastor Celso, que está online já assistindo, o irmão Emerson, a Raíssa, as pessoas que já estão online com a gente aqui nessa live, nesse culto dos jovens. Ficamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco, né, participando, tá? A gente vai iniciar com uma oração, e logo após a nossa jovem Tainá e a Joyce estará louvando com o hino da harpa. Pai, nesse momento, abrimos esse culto, Senhor, em adoração ao Teu santo nome. Senhor, clamamos pela Tua presença neste lugar, Senhor. Que venhamos, Senhor, ser tocados pela Tua presença, que venhamos ser ensinados, instruídos pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo, de estarmos mais próximos de Ti, escutarmos a Tua voz, Senhor, estarmos na Tua casa, perto de Ti, perto do Senhor, que é nosso Pai amado. Pai, oramos nesse momento, ó Senhor, por todos aqueles que estão assistindo também a live. Pai, toca no coração deles, onde quer que eles estejam, que a Tua presença esteja também, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que estão nos seus lares, com medo dessa pandemia, dessa enfermidade, Senhor. Visita aqueles que estão nos hospitais. Faça o Teu milagre, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A jovem Tainá e a Thaís estão com a oportunidade de louvar o hino da harpa. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para abrir comigo a harpa no número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo
prosperidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a Tainá, a Joyce, o Samuel. Eu gostaria também de saudar alguns irmãos que estão online com a gente agora, a Érica, eu vi a Liriel, eu vi o Edmar, a minha esposa Luana. Eu gostaria que vocês estivessem aí, também dessem um feedback para a gente de como está o áudio, se está dando para ouvir, né, os microfones, os playbacks, tá bom? Comenta aí que a gente vai ajustando se for necessário. Agora, neste momento, o Ronan estará fazendo a leitura da palavra inicial. Cumprimento os irmãos amigos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abra comigo a Bíblia, você que tem na sua casa, em Provérbios, capítulo 15, versículo 4 ao 6. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os sentimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o Ronan. Agora estou com vontade de chamar o Alex para estar orando. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Fique conosco aí, a sua presença, ela é muito importante. Compartilhem, curtam, porque quando nós compartilhamos, mais almas, elas são alcançadas, né? E como cada um tem uma lista de amigos em seus Facebooks, nem todos têm os mesmos, né? É muito importante que compartilhe para que o máximo de almas sejam alcançadas. Vamos orar. Também quero pedir oração pela minha família, por todos que aqui estão, pelo nosso pastor, né, pelos nossos governantes. E também gostaria que apresentasse a vida do meu sobrinho, do Brian, que ele está doente já faz 4 dias, né? A avó dele também, a mãe da minha cunhada, travou a coluna há pouco. Então, vamos orar por essas pessoas e por todos que estão enfermos e necessitados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade na Tua casa, na Tua presença. Ó Pai Santo, como é gostoso, meu Pai, estar na Tua presença, como é gostoso, ó Pai, estar na Tua casa. Ó Deus, que esse momento tão difícil de pandemia, que passe logo, meu Deus, para que nós e todos os irmãos possam viver juntos em comunhão, em união plena, ó Deus, dentro da Tua casa, porque aqui dentro, ó Pai, é lugar de bênção, aqui dentro, ó Deus, é lugar de milagre. Ó Pai, assim também te peço, meu Deus, que através dessa oração, o Senhor, ó Pai, alcance todas as vidas necessitadas, todas aquelas vidas que estão enfermas, meu Deus, estenda Tuas mãos curando, ó Pai, libertando, transformando, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, já certo, meu Deus, da Tua resposta, já certo, meu Deus, do Teu agir, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando nosso irmão Alex. A Janaína também está com a oportunidade de um louvor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Se você souber esse hino, cante comigo aí da sua casa. Cheio de vida cotaram, e os frutos que ela produzia se
acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ei, a esperança para a árvore cortada novamente crescerá com o cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar, e vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós te servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa pra não desanimar. E essa promessa me dizia, essa promessa me garantia, ei, que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança, a alegria vai chegar. Escute, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água, ela está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó: eu fui uma árvore
mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer bem assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas meu ministério eu vi Deus levantar. Declare assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde eu vi Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a Janaína. Gostaria de saudar alguns irmãos que eu vi ali nas mensagens que estão online também com a gente, a Gisele, o Cauã, a Raíssa, a irmã Ivonete, se eu não me engano eu vi também. Tem mais alguns irmãos que eu não lembro o nome, mas irmãos, vou pedir para vocês que querem deixar um pedido de oração, põe na mensagem aí embaixo, a gente estará anotando e logo no final a gente estará orando por esses pedidos de oração, viu? A gente está muito feliz de ter vocês aqui online com a gente, compartilhando desse momento muito importante, muito gratificante, prazeroso, que é prestar um culto de adoração a Deus. Agora, nesse momento, nosso presbítero, irmão Alex, estará trazendo uma rápida saudação, uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos que estão online com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer a vocês que estamos muito felizes nesse culto de jovens, não é? Essa live jovem. É importantíssimo a presença de vocês aí, do outro ladinho dessa tela, curtindo, compartilhando. É até retórico eu vou dizer isso, né? Porque todas as vezes que eu estou diante dessa câmera, né, procuro sempre pedir isso para vocês, porque é muito importante a sua participação e seu envolvimento neste culto. Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe a vida de todos os jovens que estão empenhados para que esse culto aconteça. Foi-me dada uma oportunidade de compartilhar uma saudação ao coração de vocês. Não quero tomar tempo da mensagem que será ministrada daqui a pouco, mas eu quero deixar uma palavra de meditação para o coração de todos vocês. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A seguir, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvie de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não incline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Nós estamos passando por um momento, e esse momento nós estamos falando e mencionando ele já há algum tempo, e pensando no que nós estamos passando, esta palavra calou em meu coração, porque nós estamos vivendo um período de informações. Nós recebemos informações no trabalho, nós recebemos informações nas ruas, nós recebemos informações pela televisão, pelo rádio, aqueles que ouvem, né? Nós recebemos informações em todos os momentos da nossa vida. E o conselho que Provérbios nos deixa, que é o livro de sabedoria, é exatamente esse: guarde o teu coração, porque quando a Bíblia fala de coração, fala de mente, vontade, inteligência, intelecto, onde nós pensamos, raciocinamos. E uma mente doente é um corpo doente, uma mente saudável é um corpo saudável. Nós não estamos aqui desprezando as informações e dados que são necessários, mas nós estamos aqui hoje dizendo para você que a sua mente não pode ser simplesmente uma antena que pega todas essas informações
e acumula dentro de si, fazendo com que você ou eu, aqueles que estão, né, vivendo esse mundo, neste período de tempo, fiquem doentes. Não, não é esse o sentido somente. Tanto é que o salmista, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Uma das instruções do Senhor para Josué é exatamente essa: medite na minha lei de dia e de noite. O grande sentido para que nós possamos passar este momento é exatamente esse: guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Paulo, se não me engano, ele traz também uma instrução. Ele disse assim: sobre tudo que é bom, sobre tudo que é agradável, sobre tudo que é bom, nisso pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são de baixo. É um momento de informação, mas também é um momento que nós devemos ampliar o momento de meditação da palavra, porque é a palavra de Deus que é viva e produz dentro de nós fé, esperança, para que nós possamos acreditar que dias melhores virão. E eu acredito que dias melhores virão. Nós estamos passando, mas que nós devemos guardar a nossa mente, nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida. Para me encerrar, eu estive ouvindo alguns pesquisadores, alguns psicólogos, e eles acreditam que após o término, né, desse vírus, ou quando se normalizar, controlar o vírus, haverá o maior número de pessoas depressivas, de pessoas com crise do pânico, de pessoas com crises de ansiedade. Já estamos vivendo um alto número, mas após, quando isso tudo passar, aumentará muito a procura por psicólogos. Então, a palavra de Deus para você hoje, sim, é um período de informações, mas cuidado, não enche a sua mente só com aquilo que é negativo para a nossa vida, para a nossa comunidade, mas que a sua mente, o seu coração, possa meditar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, naquilo que gera vida, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem conhece a mente, quem conhece o coração do homem? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Se nós não tomarmos cuidado e controlar nossa mente, nós corremos um risco de adoecermos psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue essa live. Todos os nossos jovens aqui estão motivados em cultuar a Deus e contando com a sua presença. Que você do outro lado da telinha aí possa se interagir conosco, que tem pessoas aqui que estão aptas para poder responder a vocês. Compartilhe a nossa live e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu volto aqui à direção do trabalho para o nosso irmão Jonathan, que estará dando o resto das oportunidades. Que Deus abençoe nosso amado irmão Alex. Eu gostaria de também dar um bem-vindo ao Alexandre, a Silvia, nossa tia Silvia, o Wagner Souza, o Oséias, a Tainá Ricardo, a Regiane, pastora Regiane, ao João Paulo, nosso amigo João Paulo, mora pertinho ali de mim. Deus abençoe, viu, João Paulo? Giovanni Souza, são alguns irmãos que estão aqui com a gente, participando. Irmão, se você estiver gostando, senta o dedo aí no like, manda coraçãozinho, interage com a gente, para a gente ver que vocês estão gostando da transmissão. Eu estarei louvando o hino rapidamente, e já em seguida o Alex estará nos trazendo a mensagem, tá bom? Você onde quer que esteja, louve comigo, aquele que conheceu o hino. Se você não conhecer, feche seus olhos, medite. É uma letra que fala muito nos momentos de hoje.
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o Ronan para estar orando pelo Alex, que nos estará trazendo a palavra. Eu cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você, onde você estiver, que você fechasse os seus olhos e orasse junto comigo pelo momento da palavra, que é o momento mais importante, onde eu acredito que Deus vai falar ao coração de cada um de vocês. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, Pai. O Senhor que é o Deus onipresente, onipotente, e o Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um, Pai. Então, que através desta mensagem, que através desta palavra, o Senhor possa, meu Deus, falar ao coração de cada pessoa que está assistindo esta live e que ainda vão assistir, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar, que o Senhor possa tocar, meu Pai, de maneira grandiosa, Pai,
Usa, meu Deus, o teu servo para falar com cada um de nós, pois nós te agradecemos e entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Novamente eu quero cumprimentar a todos. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de explicar uma situação. Hoje, a nossa live, a nossa ministração da palavra, ela vai ser de uma forma mais dinâmica, de uma forma diferenciada. Gostaria de convidar aqui o presbítero Alex e o nosso irmão Johnny, pois eles estarão a todo momento, o momento que eles sentirem, que eles possam sentir a vontade para estar apresentando também um ponto de vista, uma reflexão. Nós vamos compartilhar dessa palavra, tirarmos algumas lições acerca da palavra que vai ser ministrada. Vai ser bênção para as nossas vidas. Fique conosco. Lembrando mais uma vez, compartilhem, curtam, porque isso é muito importante. Amém? Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 e versículo 7. Enquanto os nossos irmãos abrem a Bíblia, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. É diferente, um momento como esse. Não é uma sala de bate-papo, onde nós estaremos tratando temas específicos. Nós estaremos, de acordo com a linha de raciocínio que Deus deu ao nosso ministrante hoje, que é o Alex Anieri, ele será o pregador da palavra. Nós estaremos aqui apenas compartilhando alguns pontos, Johnny, que necessário for, para abençoar a vida de vocês e a nossa também. Então eu quero agradecer, obrigado pelo convite, de estar aqui com esses grandes homens de Deus, compartilhando com aqueles que estão do outro lado da tela uma palavra que edifique a nossa vida. Hebreus 11, versículo 1 e versículo número 7, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 7: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Texto paralelo que nós vamos estar aqui ministrando, tratando, está lá em Gênesis, capítulo de número 6, 7, 8 e 9. Nossa, mas tanto capítulo. Irmãos, é uma história muito conhecida, nesses capítulos, nesse livro de Gênesis, nós vamos falar sobre a história de Noé, e dessa história nós vamos tirar, assim que possível, o máximo de informações que Deus possa e queira falar conosco nesta noite. A história de Noé é vista por alguns até como uma terrível história da vida da humanidade. Só que muitos nos dias de hoje, eles acabaram trazendo o que era a ira de Deus contra o pecado da humanidade naquela época. Hoje eles trazem de algo como brincadeira, eles trazem como brincadeiras infantis, histórias infantis, tentando afastar o verdadeiro motivo do dilúvio, E eu sei que muitos talvez não leram sobre, nesses capítulos aqui citados, mas com certeza já ouviram falar. Já ouviram falar de um dilúvio, já ouviram falar de Noé, já ouviram falar da arca, já ouviram falar dessa história que parece tão simples, mas na verdade ela é rica, e nós vamos ver isto nesta noite.
Primeiramente, cumpre informar quem foi Noé. Noé, ele foi um personagem famoso na Bíblia, diante disso tudo que eu acabei de expressar. Ele é famoso porque não só os cristãos conhecem a sua história. Ele é famoso porque os que são cristãos, os que não são, os que não professam fé alguma, já conhecem, até mesmo as crianças, já conhecem a história da arca de Noé. Mas o importante, o que me chama a atenção, ao ler, ao meditar nesse texto, de quem foi Noé, eu prefiro me atentar na sua forma de viver. Porque o tempo que Noé vivia, se nós formos compreender, lermos alguns versículos do Gênesis capítulo 6, antes do versículo 9, né, nós vamos notar o que estava acontecendo na terra naquele momento. Era pecado para todo lado. A terra estava cheia de malfeitores. A terra estava super violenta. Porém, dentre estes, havia Noé, que se destacava por 3 atribuições. Noé, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que ele era justo, que ele era reto, e que ele tinha uma comunhão com Deus, que ele andava com Deus. Deste modo, me chama a atenção, pois, e o mundo que Noé vivia não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Um mundo cheio de pecado, cheio de pessoas só querendo fazer maldade. Um mundo onde as pessoas, em vez de buscar paz, só buscam guerra, só buscam contrito, só ficarem mal com todo mundo, com a cara amarrada com todo mundo. Um mundo onde as pessoas não respeitam mais os valores, não respeitam mais as famílias. Não é tão diferente de como era antes na vida de Noé. Só que Noé, Deus se agradou dele. Ele, mesmo vivendo em um mundo como esse, ele não se misturou com andar, com a situação, com aquele mundo, apresentava com a forma de vida, com a forma que aquele povo vivia. Um dia, um certo pastor disse que os cristãos, ele tem que ser como a garça, porque a garça, embora ela pise em lamas, as suas penas permanecem intactas. Assim deve ser conosco. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas devemos buscar sempre uma estatura de varão perfeito, semelhante a Cristo. Devemos ter um olhar e uma atitude, uma forma de viver com justiça, com retidão e também com comunhão com Deus. Sem essas atribuições, é muito difícil nós alcançarmos o favor de Deus, ainda mais nesse momento que nós estamos enfrentando tanta dificuldade, somadas às que nós já temos. E é interessante, Alex, no contexto, porque na tradução NVT, vai dizer no versículo 9, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo. E aí eu achei interessante essa tradução, que diz assim, a única pessoa íntegra naquele tempo. A palavra íntegra, né, vem de inteiro. A gente vai encontrar essa palavra em Jó, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, quando fala que havia na terra um homem justo, íntegro. Então, percebe-se que o contexto era de homens maus. Deus olha para a terra e vê a terra povoada de pessoas maldosas, corações corrompidos, mas ele encontra um homem íntegro, inteiro, justo, não é? Que é as qualidades, as 3 qualidades que você ressalta no texto, que está no versículo 9. E a gente para pensar, no meu ponto de vista, olhando o texto, ou
em detrimento daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, é que é muito fácil nós jogarmos a responsabilidade dos nossos erros no que dá ao nosso redor. Eu não consigo ser um cristão melhor, eu não consigo ser um jovem fiel, porque olha onde eu estou numa faculdade, eu estou num trabalho, eu estou num lugar de pessoas corrompidas, mas não é o que Gênesis está nos apresentando. Apresenta um homem justo em meio a uma humanidade totalmente corrompida. Nós vamos perceber isso em Daniel, né? Ele estava em Babilônia, mas ele é o mesmo Daniel de Jerusalém. Então, a nossa integridade, ela está em detrimento da nossa comunhão com Deus. Inclusive, em Ezequiel capítulo 14, Ezequiel ele traz para si que não houve na terra homens justos como Noé, Jó e Daniel. Foram considerados pelo profeta Ezequiel como os homens mais justos que já existiram na terra. Isso serve para nós que não é porque o mundo, a rota desse mundo é para o lado da maldade, para o lado do pecado, para o lado de sobrepor a outra pessoa. Não é porque o mundo anda desta forma, nessa direção, que nós também devemos andar. Sim. A Bíblia até diz que Deus procura duas classes, né? Deus procura os verdadeiros adoradores, e a Bíblia também diz que Deus procura os fiéis. Então, a procura dá a entender de que é algo que não se acha facilmente. Você só procura, não é, Johnny? Aquilo que você não encontra com facilidade. Então, o Salmo vai dizer que Deus procura os fiéis, não é? Então, a nossa fidelidade atrai a atenção de Deus para a nossa vida, e Deus olha, como nos dias de Noé, há um texto que diz que será também assim na vinda do Filho do Homem, né? Será como nos dias de Noé, e Deus está procurando em mim, em você que está aí do outro lado da tela, essa fidelidade diante de Deus e diante dos homens também. Amém. Como disse no início, né, talvez há muitas pessoas que leram e outras que talvez só ouviram falar. Então, se faz necessário, talvez nós trazermos um breve resumo dessa história, porque ela é contada em 4 capítulos na nossa Bíblia, em Gênesis, né, no capítulo 6, 7, 8 e 9. Se nós formos ler todos esses capítulos e versículos, nós vamos ficar aqui um bom tempo, né? Assim como o nosso irmão Alex nosso irmão presbítero Alex acabou de dizer, a terra ela estava povoada. Deus, ele olhava de lá de cima. Tem um momento que que a Bíblia chega a dizer que o pecado ele era tão grande, ele era tão forte, tanto pecado, tanta maldade, tanta violência, que chegava às narinas de Deus. Para nós termos uma ideia de tanta podridão que existia naquela época. Assim, Deus, quando Noé ele tinha aproximadamente 500 anos, Deus ele dá um aviso a Noé. Ele avisa a Noé que ele iria mandar um dilúvio, que ele iria acabar com toda a humanidade, com todos os seres vivos. Deus chega a dizer, o texto chega a dizer que Deus ele se arrependeu de fazer o ser humano, de ter criado o ser humano. Só que nós precisamos pontuar uma situação antes de continuar com esse resumo. Quando diz aqui que Deus se arrependeu, muitos talvez não entendem, mas Deus, ele nunca se arrepende. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia aqui ela expressa que Deus se arrependeu, está dizendo no sentido original dessa palavra, está dizendo que Deus estava triste, que Deus estava magoado, porque existe uma diferença muito grande entre o se arrepender humano, do ser humano,
Isso e o arrependimento divino. O arrepender humano, diferentemente do divino, é aquele que se arrepende e tem que fazer de novo. É aquele que tem que voltar tudo do zero, que tem que se refazer. O divino não. Quando a Bíblia traz esse arrependimento do ponto de vista divino, é somente, quer dizer, Deus está muito triste. Trazendo para o contexto, Deus estava muito triste com o ser humano que Ele havia criado. Deus estava muito magoado com o ser humano que Ele havia criado pelo tanto de atos que eles praticavam. Inclusive a geração de Sete, que estava incumbida ou trazia ou guardava os mandamentos naquela época, já estava totalmente corrompida. Para ver, tão importante foi a atitude de Noé, a postura de Noé diante dessa situação. Por isso que Deus resolve avisá-lo. Talvez muitos hoje reclamam, mas por que Deus fala com uns e não fala com outros? É postura. Nós vamos entender mais para frente também que Deus ele nos chama porque a pessoa ela faz isso muito bem ou pratica aquilo muito bem. Deus olha mais para a questão espiritual, para a estrutura espiritual da pessoa. E continuando, Deus ele avisa Noé e fala que iria acabar com os seres vivos e dá algumas instruções para Noé. Pede para que ele construa uma arca e que ele leve nessa arca todas as espécies de animais, seus familiares, porque ele iria acabar com tudo. E Noé, a Bíblia diz que ele faz tudo conforme Deus disse, tudo conforme Deus pediu. Aqui nós vemos mais uma atribuição de Noé, a obediência. E Noé, fazendo tudo conforme Deus diz, durante 120 anos, ele constrói a arca. E naquele tempo não chovia. Noé ele não esperou chover para fazer. Ele ouviu a voz de Deus e prontamente atendeu. Nós hoje precisamos muito, quando Deus nos dá uma visão, nós ficamos reticentes, com o pé atrás, esperando o recurso. Se Deus manda fazer e esse a fazer necessita de dinheiro, necessita de alguma coisa que gere um custo, e não se tem esse custo, não se tem esse recurso, nós ficamos com o pé atrás. Noé também poderia, porque naquele tempo não estava chovendo, tanto que nós vamos ver que ele foi taxado como louco, ele foi ridicularizado pela sociedade daquela época. Mas mesmo assim, por 120 anos, ele permaneceu obediente e fazendo e cumprindo tudo conforme Deus havia o instruído, irmão Johnny. Noé, ele ouviu e fez. Tem muitos que ouvem e não fazem. E é interessante, Alex, que Deus, quando Ele dá o projeto, Ele dá a planta, Ele dá a estrutura, porque você lê, eu vou ler numa tradução mais atualizada, né? Ele diz assim: construa uma arca, uma grande embarcação, uma arca de madeira, e cubra de betume por dentro e por fora, para que não entre água. Deus dando as instruções a Noé: faça assim. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. Deus é maravilhoso, né? E ele diz assim: olha, Noé, a arca deve ter 135 metros, 22 metros, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Coloca uma abertura de 45 centímetros abaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Deus está dizendo assim: Noé, você vai construir uma arca para você, sua família, para cada animal de cada espécie, de 2 em 2, entrarão nessa arca, e essa arca deve ter essas medidas que eu te passei, todas essas repartições, né? Essas divisões com 3
com 3 repartimentos, né? Inferior, médio e superior. E é lindo o que Deus faz, porque Deus não é aquele que fala assim: Alex, vai lá e faz isso, e Ele não te dá a planta, não te dá o projeto, não te ajuda como fazer. Eu fico imaginando, não é? Esse contexto, porque eu me lembro de Moisés, quando ele recebe instrução de Deus no monte para descer no Egito e resgatar o povo de Deus. Moisés falou: Senhor, o que eu vou dizer? O Senhor falou assim para Moisés: olha, diga apenas que o eu sou foi quem te enviou lá. Deus é aquele que dá a planta, dá o projeto e dá também a condição de executarmos aquilo que Ele mandou que fizéssemos. Amém. Eu estava pensando aqui, enquanto o nosso irmão Alex estava nos trazendo essa linda reflexão, também quando Jeremias disse: ainda sou uma criança, Deus fala o que para ele? Não digas, sou uma criança. Eu colocaria as palavras em tua boca. Josué, Deus disse para ele quando ele sucedeu Moisés, várias vezes, que palavra para ele? Não te atemorize, porque eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. É lindo porque, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes nós arrumamos desculpas para não fazermos a obra de Deus. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas a Bíblia diz que quem capacita é o Senhor, não é? A Bíblia também diz que a sabedoria, peça a Deus e Ele vos dá, não é? Logicamente que nós, o que podemos fazer em detrimento ao nosso próprio conhecimento e sabedoria, vamos fazer, mas o nosso Deus é aquele que dá graça, é aquele que dá capacidade. Deus chegou para Noé e disse assim: Noé, as medidas são essas, você vai fazer assim, e construa essa arca para a salvação de sua família e de toda a espécie, porque vai chover. Aí até o Alex, que é o pregador da noite, falou: chover é algo que não tinha acontecido, né, Alex? É chamar alguém de louco, porque é a mesma coisa de algo que nunca aconteceu e a gente anunciar que iria acontecer hoje. Alguém falar: esse camarada está doido, não sabe o que está falando. É mais ou menos naquela época, né? Não tinha chovido e Noé está falando: vai chover. E ele está construindo uma arca, e não é uma arca pequena, porque Deus grande é Deus de projetos grandes. O nosso Deus não é Deus de projetos pequenos, é Deus de projetos grandes. E Deus deu um grande projeto para Noé, e o grande projeto de Deus está incluso ele e a sua família. E falando dessa visão, né, que o presbítero Alex acabou de dizer aqui, é lindo uma reflexão acerca disso, porque Noé, ele não esperou chover para construir a arca. Que nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Que nós não precisamos esperar os recursos para fazer, não precisamos, trazendo para o âmbito da igreja, para o âmbito ministerial, eu não preciso ser um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista para fazer. Nós temos que fazer. É muito importante isso, porque Deus, como Alex disse, Ele é quem capacita. Nós temos que confiar em Deus, porque esse contexto aqui tudo, ele envolveu uma coisa muito, muito forte: fé. E a fé, como eu já disse algumas vezes, Johnny, ela é como estar sentado em uma cadeira. Porque se estamos sentados em uma cadeira, temos certeza de que não vamos o quê? Cair. A fé em Deus não é diferente. A fé em Deus é entregar nas mãos dEle o que Ele já nos deu nas nossas, esperando que Ele nos capacite, que Ele nos dê a direção, que Ele nos dê as instruções, assim como Ele deu para Noé, porque a Bíblia, ela é clara, ela diz que Noé fez conforme as instruções de Deus.
Então assim também é na nossa vida. Isso é muito importante e interessante, Alex. E olhando para essa história de Noé, isso nos admira, tudo que o Alex nos disse, né? Todo o projeto de Deus, né? A obediência de Noé, de ouvir a voz de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus lhe deu. E ele não era um homem que ele tinha essas habilidades, mas ainda assim ele não deixou de fazer. Ele se empenhou e fez, e esse era um projeto muito maior, não somente para salvar a vida dele e da família, mas da continuidade da humanidade, porque senão tudo se encerraria ali, né? Então é muito lindo ver Deus usar alguém que deu lugar, que ouviu e aplicou o projeto de Deus, que se resulta nessa história linda que nós continuaremos ouvindo. Inclusive, se nós lermos Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, nos dá a entender que Noé, ele não era um especialista em construir arca, navio ou qualquer outra coisa. Ali nos mostra que a habilidade de Noé era ser um agricultor, porque esse versículo nos mostra que ele plantou uma vinha, e isso é uma atribuição, uma profissão de um agricultor. Olha, mais uma prova de que Deus, ele não precisa pegar um profissional para fazer. Assim como o Johnny disse, ele quer usar aquele que quer dar lado, aquele que quer se entregar, que quer se envolver. Paulo fala isso, né? Paulo vai dizer que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E é interessante, Alex, porque você entrou numa área sobre fé. E é algo que Noé teve, fé. Tanto é que ele entrou para o título dos heróis da fé, não é? Hebreus capítulo 11, versículo 7, quando traz a menção sobre Noé. E enxergando a fé e olhando para a história de Noé, eu percebo uma coisa, Johnny, que às vezes nós somos imediatistas. Quando nós ligamos em nossa mente a palavra fé e acionamos isso em nosso coração, nós mencionamos ou acreditamos que é trazer no já, a existência naquele momento, porque quando não acontece, a sensação que dá é que não temos fé. Quando eu oro e Deus não cura naquele momento, eu não tenho fé. Mas às vezes, não é? Biblicamente eu percebo que sim, há momentos que a fé, ela traz a existência no momento. Você vai ver isso, por exemplo, o centurião. A Bíblia vai dizer, não é, que no mesmo momento o seu filho, o seu enteado, foi curado. Mas eu também percebo que a fé também é esperar. Porque 120 anos construindo uma arca, esperando uma chuva, porque Deus falou que havia de chover, é fé. É acreditar que isso vai acontecer e saber que Deus está no controle de todas as coisas. O Alex até leu o texto, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, é que às vezes nós achamos que fé é o já, mas também fé é esperar, ter paciência. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Já conheceu pessoas que acham que não tem fé porque a coisa não aconteceu naquele momento? E às vezes a fé dele está sendo provada justamente no tempo, esperar. E o duro, que a fé de Noé, dentro desse lapso de tempo aí de 120 anos, ela foi ainda, assim, ela teve um plus a mais, porque ele foi ridicularizado durante todo esse tempo, né? E é mais um ponto de reflexão para nós, para que nós também não venhamos a dar ouvidos àqueles que zombam da nossa fé, porque tem um texto que até lemos em Japa ontem, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12, diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo de número 12: exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, não é porque está demorando, as pessoas estão talvez zombando a sua fé, nada acontece, abandona isso daí, abandona esse projeto, não foi Deus que falou não, porque talvez as pessoas poderiam ter dito para Noé: você é maluco, não chove, não foi Deus que falou não, isso é coisa da sua cabeça. Mas ele foi convicto, ele foi perseverante, porque existe um processo também, porque embora tenhamos muitos heróis da fé, teve fés que explodiram de num dado momento. Só que as pessoas que foram os personagens dessas grandes e maravilhosas fés, elas não tiveram as suas vidas extintas ali. Elas ainda tiveram uma história até o fim da sua vida. Seja, se acontece em nossas vidas uma fé tamanha dessa, nós temos que ter também a humildade de reconhecer que nós devemos nos humilhar e buscar adorar a Deus todos os dias, até o fim. Porque foi Deus quem disse. Deus falou assim: vai chover, construa uma arca, porque vai chover. E qual era a convicção de Noé? Vai chover. A maior convicção que nós temos é o que ele disse, não é? A Bíblia, ela faz uma ligação entre o momento de Noé na época até, né, dos zombadores, daqueles que não acreditavam na profecia de Deus e nem da arca que Noé construíam, como nos dias de hoje. E a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas comem, bebem, casam, dão-se em casamento, e as pessoas não estão ligando, não estão atentos àquilo que está escrito. E ele disse, o que o Senhor disse para nós? Que ele voltará, que ele vai voltar. Então é uma promessa que existe em nosso coração. E assim como Noé teve a fé de construir por 120 anos, acreditando que Deus mandaria o dilúvio e a arca representava a salvação para ele e sua família, assim também nós, que ouvimos desde criança, o Senhor Jesus vai voltar, e ele não voltou até ainda, mas a Bíblia diz que a volta do Senhor está mais perto do que no dia que aceitamos a fé. Então isso significa que para mim, presbítero Alex, o Senhor Jesus está mais próximo a sua volta do que o dia em que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Então que nós possamos ter essa fé, a fé de esperar o grande dia, o dia tão aguardado, né? Que é o dia do arrebatamento da igreja. E outro ponto lindo dentro dessa mensagem, Johnny, é que Deus, assim, se nós lermos, nós vamos ver Noé aqui, Noé ali, Noé acolá. Só que tem uma situação que me chama, assim, me salta aos olhos. Porque se Noé tivesse focado somente em executar o pedido de Deus, a construção da arca, talvez ele teria negligenciado em outros aspectos a sua família. Imagina se Noé ele passa o tempo todo somente focado na arca. Será que a sua família, depois de 120 anos, teria entrado na arca com ele? Mas não. Ele trouxe a sua família para esse propósito junto de si. Ele trouxe a sua família junto com ele para essa visão. E esse é o sentido, porque assim, existem duas instituições que Deus criou, que Deus propriamente criou pelas suas próprias mãos, que foi a família e a igreja. Se a família, a primeira, ela não for saudável, se ela não andar junto, se ela não tiver marido e mulher, eles não estiverem na mesma visão, na mesma fé,
na mesma crença, o projeto de Deus, talvez na mão de um homem ou de uma mulher, ele não vai. Se a família de Noé talvez não estivesse com ele, será que ele teria alcançado com tanta eficiência a instrução, o pedido de Deus? Talvez não. Até, Alex, é interessante, Johnny, entrar nessa questão da família, porque a família é a primeira constituição realizada por Deus. Nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Agora, é interessante porque, e se Noé não tivesse ganhado a sua família, não tivesse conduzido a sua família para dentro da arca, como seria? Porque o projeto de Deus era, porque Noé, pós-dilúvio, é o patriarca, é dele que vem as próximas gerações, não é? Então, o que a gente pode tirar como um exemplo disso? Muitas pessoas se preocupam muito em ganhar o mundo inteiro, mas perdem o controle de sua família. Paulo, ele fala isso, não é? Paulo, ele diz, antes de cuidar da casa do Senhor, cuide primeiro da tua casa, da tua família. O que adianta eu ganhar garça inteira para Jesus e eu tiver uma esposa, uns filhos perdidos dentro da minha casa? Eu posso dizer isso com propriedade porque Josué, ele vai olhar para o povo que estava dividido em adoração e ele diz assim, escolhei hoje a quem seguir, se a Deus ou se os deuses dos vossos pais. Aí ele diz assim, Johnny, eu e a minha casa. Ele inclui a sua família na sua visão. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguns até dizem, mas a salvação ela é individual. Sim, no âmbito divino é Ele que sabe quem vai e quem não vai. Mas a minha esposa não foi a adjuntora que Deus me deu? Os teus filhos não foram heranças que o Senhor te deu? Não foram presentes que o Senhor te deu? Então a sua família, Alex, a nossa família é a nossa responsabilidade, não é? Isso nos mostra que tão importante quanto ouvir e executar o plano de Deus é anexarmos a nossa família junto. De nada valia, então, se ele ter construído a arca, ter ouvido a voz de Deus e não tivesse ganhado a tua família para estar com ele junto da arca. Tem uma mensagem que o nosso pastor ele ministrou certa vez, que não me sai da memória. Ele disse assim, ó, nós todos estamos a um pé da eternidade. O próximo passo depende de nós. Porque tão triste imagina marido e mulheres irem para lugares distintos de seus filhos, de suas esposas, de seus esposos, de seus familiares. Enquanto a vida ainda há tempo, insista, chame os seus familiares. Se seu esposo não quer ir para a igreja, se sua esposa não quer ir para a igreja, chame-os, mostre a eles essa verdade, porque embora a salvação ela seja individual, estar em comunhão aqui e lá no céu é muito lindo, é muito maravilhoso, ainda mais estando com os nossos amados, com os nossos queridos, com pessoas que nós amamos de verdade. E interessante porque no Novo Testamento, quando Paulo traz a mensagem evangelística ao carcereiro, e ele pergunta o que faço para herdar a vida eterna, quando o cárcere é abalado, Paulo vai dizer assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que o Senhor está ministrando aos nossos corações hoje? Que a tua família é o projeto de Deus. Cornélio também. Sim. Inclusive ele chamou a sua casa e os seus vizinhos. Né? Nós temos que ter esse mesmo sentimento. Nós temos que ter esse mesmo sentimento dentro dos nossos corações, não só hoje, mas sempre. Por isso que é tão importante, como nós pedimos há pouco, né, e vemos pedindo durante toda a live, compartilhem, curtam,
porque talvez essa seja a única forma que uma pessoa tem hoje de crer no Senhor Jesus. Porque talvez para nós o amanhã já não exista, talvez para outros esse amanhã também já não exista. Então talvez, e com certeza essa pode ser a única forma de alguém crer e conhecer o Senhor Jesus. Uma outra coisa que, assim, meditando na palavra de Deus, que me chamou a atenção, foi a questão de não perca o barco. Porque a Bíblia diz que Noé ele seguiu todas as instruções de Deus. Pedro diz que ele foi um pregoeiro da justiça. Então, durante 120 anos, a Bíblia só nos diz que entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas e os animais, conforme Deus havia dito. E o resto daquela sociedade? Eles estavam com seus ouvidos tapados. Eles não quiseram crer. Então, não seja mais um que tape seus ouvidos, ouça, de lado. Não perca o barco, porque o barco aqui, a arca aqui, eu trago agora, nesse momento, como um símbolo de salvação. Não perca a salvação, porque Deus, Ele dá meios para a salvação. A porta está aberta. Quem fecha é Ele. E a porta é Jesus. Amém. Um outro ponto para nós, antes de nós encerrarmos, é uma reflexão assim que estava conversando com o Alex, com o Johnny aqui, antes da live, estar dentro é melhor do que estar fora. É interessante, né, Johnny? Porque a gente começa a tentar, parece que a gente queria entrar dentro da arca e ver como que era lá dentro, né? As repartições, os animais, entendendo-se que os animais são seres irracionais, não é? E imagino Noé tendo que administrar tudo aquilo, né? Administrar os animais, dividir os espaços, colocar cada animal em uma repartição, né? Um piso, né? Inferior, médio, superior. Imagine como que era lá dentro daquele lugar. Eu falei até brincando ainda, eles estavam até mais bem aconchegados, porque muita gente que anda no prata, que é só 2 andares, lá ainda tinha 3 andares, né? Mas a gente imaginando, né, a gente vê todo o cuidado de Deus, né, de preparar as coisas da forma correta, porque eles passaram ali por um longo tempo, né? Não foi 1 dia, 2 dias, foram um longo tempo que eles tiveram aquela arca como sua morada, né? A chuva começa a cair, Noé tinha 600 anos e começa a cair no 5º dia, não é? E a Bíblia vai dizer que a água, ela baixa o seu nível, quando Noé pisa em solo, ele já está com 601, então é quase 1 ano dentro da arca. Você imagine como que era aquele lugar ali, a gente está com essa quarentena, né? Está 1 mês e tem gente que não suporta mais ficar dentro de casa. Você imagine Noé, mais de quase 1 ano dentro da arca com os animais e sua família. Mas é melhor estar dentro da arca do que do lado de fora, né, Alex? É porque dentro da arca eles tinham a certeza de salvação. Eles tinham a certeza de estarem guardados, preservados. Fora da arca só havia destruição, pecado, morte, trazendo para o contexto, né? E trazendo isso para a igreja, hoje para os ministérios, para os templos. É muito mais importante estarmos dentro da igreja do que fora. Porque fora não há salvação, não há amor, não há cuidado. Tanto é o nosso tema aqui, né? Amar e cuidar. Esta é a nossa missão. Temos que levar conosco sempre isso, que estar dentro é bom, mas também estar junto, né? Com os nossos familiares. Eu volto nisso porque é uma questão muito importante, né? Tem
Tem muitos que estão vindo para a igreja sem se importar, eu volto nisso, com os seus familiares que estão lá, fora da arca, nas suas casas, né? E a gente também pode acreditar que a arca representa a igreja, né? A igreja que a gente até costuma dizer muito isso. Igreja não é lugar perfeito, não é lugar de pessoas perfeitas. Nós estamos em um processo de transformação, não é? A Bíblia cita vários versículos sobre isso, e é interessante porque a arca, com todas as suas intempéries e dificuldades que existiam, você imagina, era muito cheiroso, será dentro da arca? Não tinha lá alveja, não tinha um sabão de coco para passar, não tinha nada disso. Não sei como que era a limpeza da arca, como que funcionava, mas eu acredito que devia ter as suas dificuldades lá dentro, mas era melhor estar dentro da arca, porque a morte estava do lado de fora. Se a gente fazer essa alusão ao texto, não é, e parafrasear, John, a igreja também não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é pessoas perfeitas que fazem parte desse corpo, não é? E é melhor estar aqui. É melhor nós estarmos dentro da igreja, ainda que imperfeitos, do que do lado de fora, onde existem mortes, não é? E destruição. E interessante ver, porque ali dentro, mesmo com vários tipos de animais, a convivência, porque como você estava dizendo e assemelhando, a igreja é da mesma forma, são várias pessoas diferentes, com perspectivas, autoestimas, temperamentos, mas assim como os animais dentro daquela arca, aprendemos a conviver um com outros, porque aqui é a nossa morada, né? E outra coisa muito interessante, que se a gente imaginar o tanto de tempo que eles ficaram dentro da arca, permanecer lá já seria difícil, a alimentação seria muito mais difícil. Então nós vemos que o difícil, que chega a ser quase impossível, para Deus é possível, porque olhando aos olhos humanos, se eles passaram quase um ano ali dentro, o quanto de mantimento seria necessário? Não seria simplesmente um pequeno estoque, mas ainda assim nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos que para Deus o que seria difícil, talvez até impossível, é possível. Biblicamente, não é? A gente acredita nisso, até a gente, para encerrar, né, Alex? Os animais não se multiplicavam dentro da arca. A gente consegue enxergar isso no texto, que a ordem de Deus é que eles saiam da arca e se multipliquem, e sejam férteis, e povoem a terra, né? A ordem que Deus deu para Adão, agora Deus está dando para quem? Para Noé e sua família. Então, é os mistérios que só acontecem dentro da arca. Dentro da arca é lugar de mistérios, de milagres, né? Porque Deus está ali. Viver no centro da vontade de Deus é caminhar em caminhos de milagres. Essa é a nossa convicção. Amém. Então, para encerrarmos, né, essa live abençoada, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, né, e por tudo que Ele tem feito por nós desde então e continuará fazendo, porque Deus, Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis, falhos. Eu quero agradecer também a vida do presbítero irmão Alex, né, que nos abençoou aqui, que de igual forma também o nosso irmão Johnny, que também nos abençoou com sua presença aqui. Quero agradecer a todos que tiveram a oportunidade aqui, os que estão nos bastidores, o Mateus aqui, tá, o seu irmão Samuel, o Ronan, tá, a Amanda, a todos. E para encerrarmos, né, da mesma forma que iniciamos, com alegria, louvando a Deus, quero convidar aqui a nossa irmã Amanda, né, que estará adorando a Deus. Posso só, para mim encerrar, né, quero agradecer também pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez. Amanhã de manhã nós temos a nossa live matinal, às 10 horas da manhã, estarei aqui trazendo a palavra de Deus. E também agradecer a Deus pela vida de todas as lideranças, não é, do nosso campo de Garça, todos os nossos líderes geral, o nosso irmão Bruno e o Jean também, né? Também está na liderança da nossa Madimac. Eu tenho certeza que nós estamos aí alinhados dentro do mesmo projeto, dentro da arca, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida da juventude. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Nossa irmã Amanda, regente, né? Queiroz, né? Nossa irmã Amanda Queiroz, Deus abençoe a nossa irmã regente, todos os regentes do nosso campo de Garça,
nosso pastor Valdeci, todos os pastores, pastor Celso. Estamos aqui, estamos juntos. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar a Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o teu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa, o pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e se admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai e a lua logo vem, e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Glória a Deus. Deus está cuidando de cada um de nós, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Amanda, o jovem Samuel, né? Esses jovens dedicados. Meus irmãos, vamos encerrar nossa live nesse momento, esse culto jovem. Procuramos trazer a vocês aí que está do outro lado da tela um conteúdo de qualidade, né? Estamos a cada dia mais melhorando, né? Os nossos jovens estão aí em dedicação, são pessoas abençoadas por Deus. Eu quero, nesse momento, trazer a bênção apostólica para vocês que estão aí do outro lado da tela e para aqueles que estão presentes aqui também. Levante sua mão para o céu assim, mais alto que você puder.
No final, todo mundo digita um amém aí, tá bom? Para todo mundo aparecer o comentário seu na nossa live. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do nosso amado Espírito Santo de Deus seja com todos os nossos irmãos presentes e os que estão ausentes em seus lares. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Digite um amém aí. Um abraço. Até a próxima.